Pessoal, essa é a série de vídeos do Personal Educa sobre o século XX. A gente vai conversar um pouco hoje o que foi esse século XX, mas a gente percebeu que, vocês vão perceber também, que tem uma certa numerologia no século XX. Vários eventos muito importantes na história aconteceram com a data 9 no final. E a gente está em 2019, tandam! Então são efemérides, tudo bem? Só para começar, só para imaginar o que foi o século XX, a gente tem que lembrar que o século XX é chamado pelo Rubens Ball como o breve século XX, não necessariamente em duração, porque apesar de humanas ele sabia contar, sim, mas principalmente porque foi um século muito extremo, de fato, a era dos extremos, como ele mesmo diz, né? A gente tem duas grandes guerras ali no século XX, as duas grandes guerras, a Guerra Fria, a gente tem uma série de eventos que vão pontuar o porquê a era dos extremos. A gente vai ver ali uma série de revoluções, a gente vai ver o capitalismo e o socialismo, de certa forma, rivalizando. Então é por isso que a gente decidiu fazer essa série de vídeos pra gente comentar melhor, até porque na prova, no final do ano, isso pode aparecer, né? Então em termos de história, geografia e filosofia, mais ou menos isso que a gente vai fazer. E hoje é um apanhado geral, né, Alisson? Então assim, vou colocar de um modo geral, bem, de modo prático pro pessoal, como que, do ponto de vista do pensamento, a gente pode entender algumas questões do século XX. Penso o século XX como uma espécie de ressaca daquilo que aconteceu no século XIX. Como você bem colocou, então, a gente tem industrialização, processo de criação do capitalismo, surgimento, organização, estruturação, realinhamento das relações sociais. E no século XIX, especificamente, a gente tem um movimento filosófico que vai ser bastante importante para as consequências daquilo que virão no século XX. A gente tem um importante movimento chamado movimento positivista, encabeçado por um pensador francês chamado Auguste Comte, no qual o Auguste Comte, então, ele levanta a bandeira de que a ciência deveria ser tomada pela humanidade como caminho interpretativo e rumo ao progresso. Então, nesse sentido, nós temos um momento histórico, melhor dizendo, que essas transformações elas são muito rápidas e elas vão mudar de maneira significativa essas estruturas das relações, e a gente agora vai buscar cientificizar todas as nossas relações. Bom, quais são as consequências disso para a filosofia de modo geral? Aquilo que alguns teóricos vão chamar de crise da razão, né? Porque a ciência passa então no século XX a ocupar o espaço que outrora era ocupado pela razão, pela filosofia. Por quê? Porque ela é objetiva, prática e permite ao homem intervir sobre uma série de realidades, né? E ao mesmo tempo isso nos leva a algumas barbáries, né? Se você pensar bem, isso levado ao extremo vai nos levar à bomba atômica, por exemplo. Isso levado ao extremo vai nos levar, no final do século XIX, ao neocolonialismo, se você pensa bem. Sim, que legal, bacana que você tocou nesse assunto. Por exemplo, na medida em que a gente adota conhecimento científico e a gente então valoriza ele de modo que passa a ser a principal ferramenta, a gente, não é uma coincidência isso, mas a gente percebe uma série de ausências de, por exemplo, ética numa série de campos, como você põe a guerra. Então a razão ela perde seu espaço e a ciência, como ela é promotora principalmente de lucro e nos leva a uma série de questões voltadas para esse sistema, coincidentemente a filosofia ela vai perdendo seu prestígio, ela passa a ser ocupada aí, então o seu espaço é ocupado pelo conhecimento científico. E é curioso que a gente está tentando falar disso de um modo mais prático e objetivo. É curioso que a gente percebe um movimento, né, de construção e desconstrução dos tipos de conhecimento, né? Nós tivemos lá na Idade Média, por exemplo, a valorização do conhecimento religioso, depois o filosófico sobrepõe o religioso em função do movimento iluminista, depois a gente tem a ciência sobrepondo o conhecimento filosófico. E agora, exclusivamente falando hoje, de século XXI, é interessante também a gente, fazendo esse panorama dessas datas importantes, é curioso a gente pensar que no momento atual, exatamente 2019, especificamente não só no Brasil, mas especificamente no Brasil, nós temos um movimento intenso do senso comum por meio das redes sociais, agora buscando desconstruir o conhecimento científico como válido. Então, por exemplo, a gente tem assistido as pessoas orientarem por meio de redes sociais pais e mães não vacinarem os seus filhos. Ou, por exemplo, você melhor que eu pode falar disso, de que a Terra é plana. Então, de repente, a gente... E tem que provar, o Aristóteles provou isso assim, 200 anos antes de Cristo, e a gente está agora com gente me perguntando, mas não é?
Não, e o mais legal que você fala quando você toca nisso, Aline, que você me fez lembrar de uma outra coisa. As redes sociais, que são a marca do nosso século XXI, principalmente, claro que elas se iniciam no século XX, mas são a marca do século XXI, né? Inevitavelmente nós somos seres duais, reais e digitais, né? Isso que você disse, os caras provaram isso lá na modernidade, na antiguidade, né? Lei da gravidade, enfim. O que aconteceu? As redes sociais, na medida em que elas buscam desconstruir conhecimentos do tipo científico, elas mudam a lógica, principalmente da questão da comprovação. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o direito, por exemplo. As redes sociais, elas te condenam e ela quebra com um paradigma que é básico, direito humano. Do direito, que é quando você condena alguém, você tem o ônus da prova. Sim. E o que acontece? As redes sociais, elas fazem isso, elas não só te condenam, como ela também faz com que você passe a demonstrar o contrário. Então, nesse sentido, E a gente meio que tem que entender o século XX como uma preparação para o século XXI em vários aspectos. Você pegar ali a revolução técnico-científica e informacional do final, é isso que dá subsídio para a gente estar vivendo esse momento agora. E de fato parece que a gente vive umas ondas, assim, né? Igual você falou, tá, beleza, positivismo ali, quebrando toda a ideia da razão anterior, e agora esse outro momento que é contrário a esse, que passou no século XX, que teve a base ali, mas que, enfim, a gente não sabe o que vai vir pela frente, mas com certeza tem a ver com o embate do século anterior. Sim, sem dúvida. Então, assim, eu particularmente gosto muito de me apegar ao movimento dialético das coisas, né? Então, a gente tem um momento de afirmação, de negação e a síntese desse movimento, então, de conhecimentos que se opõem. Mas é interessante a gente perceber que, se tratando de Brasil especificamente hoje, falando desses reflexos do século XX, países europeus, os próprios Estados Unidos, eles não estão nessa vibe de desvalorização do conhecimento científico. Esse é um produto aí, vamos dizer assim, uma ressaca das nossas eleições, que tem um papel também importante nessa valorização do senso comum, do achismo, e aí vai. Sim, eu acho que, assim, de certa forma isso influencia um pouco os Estados Unidos também, se a gente pensar bem, mas pra gente isso é muito mais evidente porque a gente não teve uma base, um fortalecimento das universidades, por exemplo, como é o caso de outros lugares, né? Sim. Então no século XX a gente vai, voltando nesse aspecto, já que tocamos em educação, a gente vai perceber que no século XX, em relação à valorização do conhecimento, as universidades europeias elas já estão bem alicerçadas. Sim. Enquanto o Brasil ainda não consegue definir os rumos do seu fracasso se a gente continuar nesse caminho. Se a gente continuar nessa desvalorização sistemática, por exemplo, conhecimento científico, conhecimento de modo geral. E pra gente não fracassar nesse sentido, a gente fez essa série de vídeos, a gente espera que vocês acompanhem a série. A gente vai ter episódios específicos sobre, por exemplo, a crise de 29, a Revolução Iraniana, a Revolução Cubana, chinesa, enfim, uma série de temas que são bastante até polêmicos, assim, de estoque. A gente vai pensar em todos esses temas com vocês e aí pensando um pouco do que de fato é fato e não fake agora, né? Exato. É isso, um grande abraço, até a próxima.